Vou logar aqui no P2BS. Como vocês podem ver, essa tela inicial é uma tela que você pode configurar, conforme eu havia falado, ó, você pode configurar a sua logomarca aqui dentro, as cores, né, de fundo, a cor, né, do botão entrar, das letras, isso tudo você consegue configurar de acordo com a sua necessidade. Vou logar aqui com o meu usuário e senha, demonstração. Ok, essa aí é a tela do sistema P2BS. Essa é a tela principal do sistema. Aqui, gente, ó, existem várias funções nessa tela que eu vou explicar todas essas funções que estão aqui dentro. Antes, eu gosto de mostrar o seguinte: quando você coloca a sua logomarca, ela vai aparecer aqui em cima para todos os usuários, né, todas as pessoas que foram utilizar. Então vai aparecer sempre a logomarca da sua empresa aqui. E a forma de navegar no P2BS é através de menu suspenso, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Tudo através de menu suspenso. Porém, se você clicar aqui no menu cadastro, ele vai mostrar o formato de botões. Se você clicar no menu Helpdesk, ele vai mostrar o formato de botões. Então, fica a seu critério como você vai desejar navegar no P2BS. Nessa tela inicial, nós temos aqui uma parte de filtros. Essa parte de filtro, ela vai mostrar aqui, por exemplo, filtros dos 3 últimos meses, tá vendo? Eu posso filtrar todos os chamados, ó, vou pedir para filtrar todos os chamados. Repare que de 263 chamados, ele foi para 3.260. Então, eu posso ter um filtro que eu quero carregar somente chamados dos últimos 3 meses, correto? Ou de um período, de um mês, fica a meu critério isso daqui. Aqui embaixo, eu tenho chamados por status. O que significa isso? Significa que isso aqui é o workflow do P2BS, o workflow dos chamados. Eu tenho aqui as etapas de um chamado, ó, aberto, análise, aprovação, execução, finalizados, cancelados, entregues. Isso aqui são quantidades de chamados que estão por etapa. Se eu clicar aqui em aberto, por exemplo, ele vai filtrar para mim somente os chamados que estão em aberto. 6 chamadinhos aqui, ó, correto? E assim sucessivamente. Se eu clicar em qualquer uma etapa desse chamado, ele vai mostrar para mim o filtro, né, com a quantidade de chamados dessa etapa. Aqui embaixo nós temos SLA, um gráfico de SLA. Pessoal, isso aqui é muito legal, porque é o seguinte: só de olhar para esse gráfico, quando ele estiver clarinho assim, ó, quando ele tiver muito mais a parte maior clarinha, eu estou com algum problema. Eu vou explicar o porquê. O P2BS ele trabalha com um controle de SLA em 3 situações: o chamado quando está em aberto, quando ele está em análise e quando ele está em execução. O que significa o chamado de controle de SLA com o chamado em aberto? Significa o seguinte: quando o usuário abre um chamado, nós temos um tempo para poder iniciar o atendimento desse chamado, ok? Então ele vai fazer o controle do SLA dos chamados que estão em aberto. Por exemplo, eu posso colocar o seguinte, ó, o chamado quando ele é aberto, ele tem 1 hora para poder ser atendido. Se ele não atender em 1 hora, ele já vai estar fora do prazo de SLA, correto? E repare o seguinte, nessa tela minha aqui, eu tenho a seguinte informação: no prazo, atendendo no prazo, os chamados que estão sendo abertos, eu estou atendendo no prazo 38% e fora do prazo 62%. Ou seja, quando o gráfico estiver mais clarinho, eu tenho um problema. Bati o olho aqui, eu estou verificando o seguinte, que eu tenho um problema na abertura de chamadas. As pessoas estão abrindo chamada e o início do atendimento está sendo demorado. Ok, então eu entro em contato com a equipe de TI e falo: pessoal, o que está acontecendo aí? Né? Vocês estão comendo mosca, estão deixando muito tempo aí para poder iniciar o atendimento. Os chamados estão sendo atendidos fora do prazo, tá vendo? A grande maioria iniciando atendimento fora do prazo. Eu tenho uma meta que eu estipulei de 95%, estou atendendo muito fora do prazo. Porém, quando o chamado começa a ser atendido, ele vai para análise, 91% dos chamados eu estou analisando no prazo e 9% fora do prazo. Em execução, 92% no prazo e 8% fora do prazo. Também estou dentro da minha meta. Legal, Rodrigo, mas da onde vem esse parâmetro do SLA? Existe uma tabela? Como é que funciona? Ok, o SLA existe um parâmetro que você vai configurar ele dentro do P2BS. Aqui dentro de Helpdesk, parâmetros de Helpdesk, vou abrir aqui em nova guia. Existe o indicador chave de desempenho, KPI. Dentro do KPI, você tem uma tabelinha aqui dentro de SLA, ó.
Tempo máximo que um chamado pode ficar em aberto pode ser em dias, horas ou minutos. Tempo máximo que o chamado pode ficar em aberto, eu coloquei 1 hora. E a meta dele, 95%. Tempo máximo em análise, 16 horas, a meta de análise é 90%. Tempo máximo de execução, 16 horas, a meta de execução, 90%. Rodrigo, então significa que todos os chamados que forem abertos, ele vai obedecer essa tabelinha aí? Sim, a princípio sim. Ah, não, Rodrigo, então não vai adiantar para mim. Porque na minha empresa eu tenho chamados, por exemplo, que são... não pode esperar 16 horas para análise e 16 horas para execução. Servidor, por exemplo. O problema do servidor tem que ser no máximo 2 horas de análise, no máximo 3 horas de execução. Ok? Então, nesse caso, você vai vir aqui dentro de Helpdesk, cadastro. Dentro de cadastro, você tem natureza de chamado, subnatureza e categoria, que são referentes ao chamado. A natureza do chamado, dentro dela, pode ter uma subnatureza, e dentro da subnatureza pode ter uma subnatureza que nós chamamos de categoria. Ok? Eu vou abrir aqui, então, a natureza de chamado. Ó, então, quando eu cadastro na natureza de chamado, servidor, instalação de impressora, né, preventiva, ok. Eu coloquei aqui uma natureza de chamado servidor. Dentro dessa natureza de chamado, eu estipulei um tempo de análise e um tempo de execução para ele. Tá vendo? Se aqui não está marcando nada, por exemplo, se estiver zerado, ele vai obedecer aquela tabelinha padrão, tá? Ele obedece aqui a tabelinha padrão do SLA. Se eu marcar aqui com alguma configuração de horas, por exemplo, para SLA e execução, SLA de análise e execução, ele vai obedecer essa tabela da natureza de chamado. A mesma coisa eu tenho também para a subnatureza. Ah, Rodrigo, então melhorou, porque agora eu posso ter tipos de chamado, né, naturezas de chamados diferentes com prazos diferentes. Isso aí, desse jeito. Mas, Rodrigo, mesmo assim ainda para mim não adianta, porque eu tenho um SLA diferenciado por cliente, né, por unidade. Às vezes a minha empresa tem 2, 3 unidades, ou às vezes eu sou uma empresa de TI que eu quero controlar os chamados de terceiros. Ok. Nesse caso, você tem um cadastro de cliente, e no cadastro de cliente você também tem, dentro do cliente, essa tabelinha aqui, que cada cliente pode ter um tipo diferente de SLA, correto? Outra coisa que influencia o SLA é quando nós liberamos o sistema para vocês. Quando nós liberamos o sistema, aqui você vai colocar a logomarca da sua empresa, tá vendo? Que vai aparecer aqui. Aqui você personaliza a tela de login, que eu mostrei para vocês lá no início, ó, colocando a cor de fundo, né, o label, o botão, ok? E ó, que interfere no SLA, horários de expediente. Se sua empresa não trabalha sábado e domingo, então você tem que deixar desmarcado, porque se você deixar marcado aqui, vai contar o tempo de SLA. E aproveitando essa tela, eu vou falar o seguinte, ó, você também pode configurar um e-mail seu para que o P2BS possa enviar e-mails de dentro do sistema. Repare que eu coloquei aqui, ó, contato@helpdobrasil.com.br. Então, quando eu for enviar um e-mail, ele vai enviar dessa conta aqui, ok? Muito bem. Outra coisa que interfere ainda no SLA são os controles de feriado, né? Então, você tem uma tabelinha aqui de feriados nacionais e você também pode colocar aqui adicionando os seus feriados locais, ok? Municipais aí. O P2BS já disponibiliza, tá, gente? O feriado nacional. Ok? Se eu voltar aqui em 2019, ó, já está todos os feriadinhos aí, 2019, todos os feriadinhos aí já estão todos cadastrados, ok? Muito bem, gente, então, voltando à tela principal, falamos então aqui do workflow dos chamados e falamos do gráfico de SLA. Aqui embaixo nessa tela principal, existe um grid de todos os chamados que ainda estão abertos em análise, aprovação ou execução. Ou seja, todos os chamados que ainda não foram finalizados, nem cancelados, nem entregues. Estão todos aqui dentro. Repare o seguinte, nesse grid, eu tenho um chamado que está com a bolinha verde, que significa SLA no prazo. Tem um chamado que está com a bolinha vermelha, que significa SLA fora do prazo. E se tivesse uma bolinha laranja, SLA pausado. Correto? Bom, Rodrigo, legal. Entendi muito bem isso. Mas o que significa o SLA pausado? Pausa de SLA. Eu posso fazer uma pausa em um chamado. Por exemplo, eu recebi um equipamento para consertar na minha área de TI e esse equipamento precisa fazer um reparo na placa-mãe. Então eu vou levar para um terceiro consertar, né? E ele vai me dar um prazo de execução do serviço. Então eu vou pausar esse SLA.
Para pausar, você tem que cadastrar os motivos da pausa do SLA aqui dentro. Ó. Quando você cadastra o motivo de pausa de SLA, você vai definir quanto tempo que esse chamado vai ficar pausado. No caso aqui, são 15 dias. Então, no 16º dia, ele vai voltar a contar o SLA. Caso o seu fornecedor te entregue o equipamento antes, basta você avançar o status que o SLA sai da pausa automaticamente. Ok? Beleza, Rodrigo. Tranquilo, então, estou entendendo muito bem. Aqui embaixo, ó, existe os chamados por status. Na realidade, esse gráfico aqui é exatamente as informações que estão aqui em cima. Ó. Tá vendo? O workflow do chamado. Só que mostrando de uma forma gráfica para você ter uma visualização melhor. Ok, entendi então essa tela. Mas, Rodrigo, como é que eu faço abertura de chamados no P2BS? Vamos lá então para abertura de chamado no P2BS. Tem algum chat aqui? Beleza. Vamos lá para abertura de chamado no P2BS. Existem 4 formas diferentes de você abrir chamado no P2BS. A primeira é a seguinte. Você tem esse botãozinho aqui, ó, novo chamado, em todas as páginas que você entrar no Helpdesk, no P2BS, vai ter esse botãozinho novo chamado. Pessoal, essa primeira forma de abrir chamado é a forma mais comum hoje em dia na área de TI, né? O técnico está trabalhando na área de TI e recebe um telefonema. Então ele vai abrir um chamado via telefone. Alguém ligou e o técnico vai clicar aqui. O técnico está abrindo o chamado para o usuário, tá? A primeira forma de abrir chamado. Então ele vai clicar no botão novo chamado e vai aparecer aqui o botãozinho, a janelinha de novo chamado. O chamado é normal, a data é a hora do chamado. Se você tem um cliente ou você tem mais de uma empresa ou filial, você seleciona aqui qual é a filial, qual é o seu cliente, né, no caso. Eu vou selecionar aqui minha empresa de demonstração, Help do Brasil. Repare que quando eu seleciono a empresa, ele automaticamente carrega os equipamentos que estão vinculados a essa empresa. Ou seja, você pode criar um inventário dos equipamentos da sua empresa ou das empresas de seus clientes, correto? Mais à frente um pouquinho eu vou falar desse módulo de inventário, ok? Vocês vão ver rapidinho lá na frente. Então vamos lá, eu selecionei o cliente aqui, Help do Brasil, né? E vou selecionar o equipamento. Eu posso pesquisar aqui pelo nome do equipamento, pelo usuário, service tag ou etiqueta, tanto faz. Então vou colocar aqui que é o notebook do Rodrigo, correto? Ele já vai trazer para mim o nome do solicitante, trouxe o e-mail aqui do Rodrigo, ok? Aqui embaixo tem informações complementares, ó. Eu vou falar que o chamado está sendo via telefone, o setor dessa máquina que ela encontra sendo o setor financeiro na sala 102. Ok. E eu posso abrir o chamado e deixar em branco o técnico, tá? Eu posso deixar o técnico em branco. E aí qualquer técnico que pegar o chamado vai começar a atender, ou já posso definir aqui quem vai ser o técnico que vai atender o chamado. Vou deixar em branco por enquanto. E aqui eu escrevo o chamado, ó. Assunto, vamos botar aqui, ó, impressora não imprime. Eu vou escrever aqui a descrição, ó. Ao enviar comando, não imprime. Se eu estou abrindo um chamado e estou trazendo equipamento para dentro da minha área de TI, eu posso falar que esse equipamento está com fonte, está vindo com fonte, está vindo com... Se fosse um notebook, por exemplo, o notebook está entrando com fonte, com capa, né? Então você pode escrever aqui os acessórios. E também você pode anexar arquivos, né, aqui para o chamado. Pessoal, quem está abrindo o chamado aqui é o técnico para o usuário, ok? Só que esse chamado que eu estou abrindo, ele está sendo para a data e a hora de hoje, de agora, tá? Mas o técnico pode falar o seguinte, não, eu não quero abrir o chamado para esse dia, esse horário, eu quero abrir o chamado programado. Então, quando eu coloco aqui o chamado programado, ele permite eu alterar aqui a data. Eu vou falar que vai ser no dia 20, esse chamado vai ser para o dia 20 às 10 horas da manhã. E quando eu salvo esse chamado, ele automaticamente, se eu salvar aqui esse chamado, ele automaticamente vai inserir, o campo técnico responsável, deixa eu botar aqui, automaticamente ele vai inserir, no caso aqui, por exemplo, ó, na minha agenda de compromisso, tá? Ele já vai inserir aqui dentro, na minha agenda de compromisso, o chamado, ó, tá vendo? Dia 20/9, às 10 horas, eu tenho um chamadinho que é impressora não imprime. Então, e o usuário, tá? O usuário que abriu o chamado, que foi designado para o chamado, ele vai receber um invite no e-mail dele para poder adicionar no calendáriozinho dele lá, correto? Muito bem. Então, abrimos o chamado aqui no formato pelo técnico. A segunda forma de abrir chamado, a gente começa a dar autonomia ao usuário.
Então o usuário vai entrar no portal, eu vou abrir aqui uma nova janelinha, o usuário vai entrar aqui no portal do P2BS, vai acessar com o usuário e a senha dele. Quando ele logar com o usuário e a senha dele, olha só, todas aquelas funções do P2BS somem, correto? Ele só tem a opção de lançar novo chamado. Ó. E repare que isso aqui são todos os chamados que já foram entregues. Se tiver algum em execução, ó, tem um aqui em execução, tá vendo? Que esse primeiro aqui ainda está sendo executado. Ele pode clicar aqui para visualizar como que está esse chamado nesse momento. Tá vendo? Ó, dados do atendimento, realizado preventivo em todas as máquinas. Quem está atendendo esse chamado aqui, ó, que é o Rodolfo, ok? Então ele consegue visualizar como está o atendimento do chamado. E quando o chamado é finalizado, ele também consegue avaliar o atendimento. Ó, essa estrelinha aqui permite você avaliar um atendimento. Como é que está o atendimento? Ah, eu estou muito satisfeito. O atendimento, o técnico, qual a nota que você dá para o técnico? Ah, eu dou nota 5. O técnico merece um elogio? Sim, merece um elogio. Ele é muito atencioso. Ok. Então, ele é um técnico muito atencioso e vou salvar. Beleza? Então, pessoal, o usuário permite visualizar os chamados dele, avaliar um chamado e criar um novo chamado. Vamos criar um novo chamado aqui. O usuário vai abrir um novo chamado. Repare que, ao abrir um novo chamado, ele já vai trazer a empresa que o usuário está vinculado, ele não consegue mudar, empresa ou filial. E aqui ele relaciona somente os equipamentos dessa empresa, porque o usuário pode abrir chamado para o equipamento dele, ou pode abrir chamado para um equipamento de rede, pode abrir chamado para um colega do lado, que a máquina não está funcionando, por exemplo. E aí, o passo a passo seguinte é igual ao outro, tá, gente? Igual a mesma coisa. Descrição dos chamados, as fotos, né? O e-mail do solicitante, por aí vai. Bom, essa é a segunda forma de abrir chamado. A terceira forma de abrir chamado já começa a dar mais autonomia ainda para o usuário. Dentro do P2BS, nós temos um parâmetro aqui que permite com que o P2BS possa abrir chamado por e-mail. Ó, você pode vir aqui e criar pega uma conta de e-mail sua, né, do seu e-mail aí, e vincula ela aqui dentro. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, chamados, vou botar aqui atendimento, suaempresa.com.br. E você vincula o seu e-mail aqui dentro. Uma vez vinculado esse e-mail aqui dentro, toda vez que chegar e-mail para essa conta aqui, o P2BS vai ler e vai abrir chamado. Correto? Ah, Rodrigo, legal, ele vai abrir chamado, então bateu o e-mail lá, ele vai abrir chamado? Vai. E se eu receber um spam nessa conta, ele vai abrir chamado? Nesse caso aqui, ele não vai abrir chamado porque está aqui, ó, somente de e-mails autorizados. Ó, abrir chamado por e-mail sim, somente de e-mails autorizados. Se aqui tivesse como não, qualquer e-mail que batesse nessa conta aqui, ele ia abrir chamado. Então eu falei aqui, ó, somente de e-mails autorizados sim. E aonde autoriza esses e-mails? Aí você vai vir aqui em Helpdesk, e-mails autorizados, ó. Aqui você seleciona a empresa ou filial, no caso, né? Carrega aqui os dados da empresa, ó. Repare que para Help do Brasil, ele só pode abrir e-mail, tá vendo? Os e-mails que estão dentro do domínio, ó, @helpdobrasil.com.br e um e-mail específico aí que é o do Robson. Para você autorizar o e-mail, basta você digitar o e-mail aqui dentro, se for o caso, ou você pode colocar o domínio, seguido de asterisco, @helpdobrasil.com.br e adicionar. Beleza? E aí ele vai abrir e-mail. Pessoal, se o e-mail tiver anexo, ele também traz o anexo para dentro do chamado, dentro do campo de fotos lá e arquivos. Ok? Muito bem. Essa é a terceira forma de abrir chamado. A quarta forma de abrir chamado, nós vamos precisar dar uma pausazinha aqui agora na forma de abrir chamado para eu poder falar de um outro camarada. Ok? Vamos lá. Dentro do Helpdesk, existe um camarada chamado Dashboard de Helpdesk. Esse dashboard aqui, ele é fantástico. Por quê? Isso aqui fica numa televisão na sua área de TI lá. Você pode botar na sua área de TI uma televisão de no mínimo 23 polegadas e ele vai ficar monitorando aqui todos os seus chamados. Repare que ele traz os gráficos de SLA, aqui ele traz as etapas do workflow do chamado e aqui embaixo, ó, esse grid aqui, ele vai mudar depois. Mas nesse grid aqui, ele está chamados por técnico. Quem são os técnicos? Quais são os técnicos que estão atendendo? Ó, tem atendimento no prazo ou fora do prazo por workflow, por etapas de chamado, ok?
Daqui a pouco esse grid aqui vai mudar e vai mostrar os chamados de quais clientes estão aqui sendo executados no momento, correto? Só que esse dashboard, ele não serve só para isso não. Quando tiver um chamado novo for aberto, essa televisão vai tocar uma campainha, vai abrir um pop-up e vai ler o chamado para você. Tá? Ele vai ler e vai falar assim, ó, chamado do Rodrigo, empresa Help do Brasil, prioridade urgente, impressora não imprime. Então ele lê o chamado, a pessoa não precisa estar no sistema. Com o dashboard aberto na televisão, ele está lá trabalhando na área de TI, ouviu, né, um chamado novo, ele vai providenciar o atendimento, beleza? Eu vou deixar ele aberto aqui que nós vamos ver ele funcionando. Bom, para a gente falar da quarta forma de abrir chamado, eu preciso falar de um camarada chamado inventário, pessoal. Vocês lembram que quando eu fui abrir um chamado da empresa Help do Brasil, ele carregou os equipamentos da empresa Help do Brasil? É porque está aqui dentro, ó, inventário, equipamentos de cliente. Eu vou selecionar aqui a minha empresa de demonstração, no caso aqui, a Help do Brasil, correto? Selecionar ela aqui e vou filtrar. Ok. Quando eu filtro, olha que legal, ele vai trazer para mim todos os equipamentos que estão vinculados a essa empresa aqui, ó. Ele fala para mim o que é um desktop, o que é um notebook, tá vendo? Ó? Ele vai trazendo todas as informações do equipamento para mim. Tá, legal, Rodrigo. Mas como é que eu lanço esses equipamentos no cliente? Como é que eu faço o cadastro desse inventário? Bom, você pode fazer o cadastro manualmente, se você quiser. Você vem aqui, ó, lançar novo, e ele vai lançar um novo equipamento para dentro do cliente. Basta, se você tiver uma etiqueta de patrimônio no cliente, você pode colocar, se for o caso. Você pode colocar o nome do computador, descrição, se é desktop ou notebook, service tag, né? A data de aquisição, validade e garantia, correto? Setor do equipamento, usuário, sistema operacional, placa-mãe, discos, impressora. Rodrigo, você está doido que eu vou fazer isso manual? Na minha empresa aqui eu tenho 250 equipamentos. Como é que eu vou fazer isso manualmente, Rodrigo? É um trabalho demais, eu vou ficar muito tempo aqui para poder fazer isso. E ainda tem que confiar ainda no que o cara está digitando. Ok, se você quiser fazer manualmente, está aqui para você fazer. Mas nós desenvolvemos uma ferramenta que é chamada Download de Agente P2BS. Esse agente, ele fica instalado na máquina do cliente. Ele é um MSzinho, ele é 2 megas, é um MSI. Uma vez que você baixa esse arquivo, você pode instalar ele manualmente ou você pode instalar ele via AD, via GPO. Então, se você tiver GPO, você pode ir lá e disparar nos computadores que em torno de 6 minutinhos já está tudo instalado e inventariado. Vamos lá. Eu instalei o agente, está aqui dentro, ó. O agente está aqui dentro. Porém, ele está com o símbolozinho de uma garra vermelha, tá vendo? Por que ele está com esse símbolo da garra vermelha? Por padrão, o ícone é esse aqui, ó. Por padrão, o ícone é o P2BS. Porém, quando eu configurei a minha empresa, aqui ó, no parâmetros, eu posso colocar a logomarca da minha empresa para todas as páginas e eu posso colocar um ícone, né, que vai estar vinculado ao agente, ou seja, se você quer personalizar o agente com a sua logomarca, você também consegue, tá? Então tá aqui, ó, o agente está aqui instalado. Eu vou abrir ele aqui, ó, a logomarca da empresa, o íconezinho aqui, tá vendo? Muito bem, esse aqui é o agente P2BS, pessoal. Esse agente, ele ocupa menos de 1% de processamento e menos de 1% de memória da máquina. Ele é bem levinho, tá? Vamos lá. Quando eu instalei esse agente, repare que ele já trouxe aqui, ó, produção é o nome da minha máquina, nome do meu computador. Vamos ver o que ele trouxe? Só de instalar o agente, ele já faz o inventário do agente, ó. Só de instalar, ele já vai fazer o inventário da minha máquina. Vamos ver aqui, ó. O nome da minha máquina é produção. Ah, Rodrigo, você tem muito equipamento aqui, ó. Como é que eu faço para pesquisar? Basta você vir aqui e digitar, ó. Pode digitar qualquer parte do equipamento aqui, ele vai trazer, ó, produção. Tá aqui o meu equipamento, ó. Gente, só de instalar o agente, ele já detecta se a máquina é um notebook ou se é um desktop. Ele já falou comigo que minha máquina é um desktop. O nome do computador é produção. O processador está aqui, ó, é o i7. Memória, eu tenho 16 GB de memória. O nome do usuário é Rodrigo. Sistema operacional 8.1 E token aqui, esse token é uma identificação do equipamento dentro do sistema P2BS. Ele gera automaticamente. E aqui são os discos, ó. Tem 2 unidades de disco na minha máquina, disco C e D.
Tá vendo? Ele traz o espaço livre do disco. Mas, aqui nessa setinha, eu tenho resumo desse computador, mais informações. Olha lá que ele trouxe, ó. Ele fala que desses dois HDs, um HD tem aqui um modelo do HD e o modelo do outro HD aqui, ó. Tá vendo? Bom, aqui embaixo tem informações de rede, ó, todas as informações de rede dessa máquina, tá vendo? Todas as informações de impressora dessa máquina que são instaladas e aqui todos os softwares instalados nesse computador, ok? Ah, Rodrigo, é só isso que ele traz? Não, isso aqui é só um resumo. Se eu quiser todas as informações, eu clico aqui em detalhes, ó. Vamos ver em detalhes. Detalhes, vamos ver o que ele conseguiu captar da minha máquina. Vamos lá. Ok. Ele trouxe o nome do computador que é produção, trouxe aqui o computador que é um desktop, trouxe a service tag do equipamento, se for equipamento Dell, HP, Lenovo, ele consegue trazer a service tag do equipamento, a etiqueta expressa de serviço. Ele trouxe o nome do usuário, está logado, olha que legal, sistema operacional, serial do Windows, ele fala para mim a placa-mãe, qual que é o fabricante da placa-mãe, o CPU, né, o processador, os discos, aqui ele traz impressoras, rede, ó, software, todos os softwares instalados estão aqui dentro, ó, um catatal de software aqui dentro para mim. E observação, tem um campo que eu posso colocar observação, correto? E memória, ele falou que eu tinha 16 GB de memória. Olha que show isso, gente, ó, memória. 16 GB de memória estão instaladas no slot 1, 2, 3 e 4 da placa-mãe. Todas as memórias são DDR3, todas de 1600 MHz e a capacidade de 4 GB. Por incrível que pareça, todas são do mesmo modelo, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é o part number da memória, pessoal. Isso aqui, você não precisa abrir um computador para saber qual que é o modelo da máquina, não, correto? Se eu clicar aqui, por exemplo, no part number da memória, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma guia nova com o meu navegador padrão, o meu busca padrão. No meu caso aqui é do Google. Ó. Eu cliquei, ele vai abrir aqui, por exemplo, o site do Google e vai trazer informações sobre essa memória, esse part number de memória. Ok? Tá aí, ó. Trouxe informações de part number de memória. Bom, além disso, o que você pode fazer no inventário do equipamento? Você pode visualizar como o equipamento estava numa determinada data anterior. Se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai trazer as informações de como esse equipamento estava no dia 17/8 às 17 horas e 2 minutos, correto? Quando ele foi feito o inventário novamente. Então ele vai carregar aqui todos os detalhes desse equipamento aqui para eu poder visualizar como ele estava antes, ok? Aí, ó, todas as informações de como ele estava antes. Aí eu posso fazer o comparativo de como ele está hoje. E além disso, você também pode anexar documentos ou arquivos aqui dentro para esse equipamento. Por exemplo, eu quero anexar a nota fiscal do equipamento. Beleza, anexa aqui dentro, ok? Muito bem, então vamos lá, vamos voltar. Falamos então um pouquinho sobre inventário, como a gente inventaria o equipamento dentro do P2BS. Então agora a gente já está apto a falar da quarta forma de abrir chamado. Olha que legal, esse agente que foi instalado aqui na máquina, ele não serve somente para fazer inventário. Ele serve para abrir chamado, ele serve para avaliar atendimento, ele serve para verificar chamados em abertos e tem um direct. Bom, chamados em aberto. Tem algum chamado aqui, ó, aberto para ele? Não. Então, se eu clicar aqui em cima, não vai aparecer nenhum chamado em aberto. Porém, eu quero visualizar todos os chamados que esse equipamento já fez. Então, vem aqui, ó, todos os chamados do equipamento, clico aqui em cima e ele vai mostrar para mim todos os chamados. Ó. Tiveram 47 chamados já esse equipamento, tá vendo? Então, aqui dentro eu posso vir aqui e visualizar esse chamado, ó, configurar compartilhamento. Eu vou clicar aqui em cima e posso visualizar dados desse chamado quando ele foi atendido, ok? Muito bem. Esse agente, pessoal, ele serve também para abrir chamado. E para abrir chamado, eu posso abrir chamado ou clicando em cima desse botão ou apertando a tecla F11. Você pode mudar e customizar essa tecla F11, pode fazer combinações de teclas, fica a seu critério, ok? Então vamos lá. Eu vou simular então que eu sou agora um usuário. Beleza? Eu estou aqui trabalhando no meu computadorzinho aqui, beleza? Com o Windows Explorer aberto. Okay? E de repente eu preciso imprimir um relatório e não estou conseguindo. Pô, legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar a tecla F11, correto? Quando aperta a tecla F11, ele vai abrir a janelinha para mim. Eu posso selecionar F11 ou eu posso vir aqui no agente e pedir para abrir chamado. Fica a meu critério, tá? Então vamos lá. Abrir chamado. Beleza. Olha que legal.
Ele trouxe para mim, ó, vamos te ajudar, escreva abaixo o que se trata. Eu posso vir aqui embaixo e escrever, falar assim, ó, problema de internet, ó, internet não abre site, por exemplo, e posso avançar. Ou eu posso, gente, criar chamados previamente, deixar chamados previamente cadastrados e deixar o usuário abrir chamado por cliques. Olha só que legal. Se eu clicar aqui em impressora, ele vai falar, ó, tem 4 tipos de chamados de impressora mais comuns. Você pode clicar aqui em cima e abrir um chamado. É impressora? A impressora não imprime? É esse o problema? Clica aqui. Ah, internet? Internet não funciona? Ah, é problema de usuário? Qual é o problema de usuário? Alterar senha, excluir usuário, novo usuário? Isso tudo você configura. Quando você configura, você coloca esses ícones aqui, ó, ele monta isso tudinho, ok? Então vamos lá. Meu problema é impressora. Eu estou com um problema de impressora que a impressora não imprime. Beleza? Então vamos clicar aqui que ele vai abrir chamado para mim. Pronto, vai abrir chamadinho. Opa! Olha só. Acreditamos que as sugestões abaixo podem resolver sua situação. Ele trouxe sugestões de solução, pessoal. Então vamos ver aqui, ó. O meu problema é esse aqui, a impressora não imprime. Eu vou clicar aqui em cima e ele, olha que legal. Ele trouxe uma sugestão, a impressora não imprime, descrição, causa, solução. Tem 3 possíveis soluções. Ah, testei essa terceira solução aqui e funcionou para mim. Oh, legal, se funcionou, então eu vou vir aqui e vou falar, ó, encontrei o que precisava. Pronto, não preciso abrir chamado. Gente, o que aconteceu aqui nesse momento? O usuário foi abrir chamado de um problema de impressora. O P2BS verificou que tem uma base de conhecimento sobre impressora. Aqui dentro do P2BS existe um cadastro de base de conhecimento que você pode criar o que você quiser aqui dentro. E toda base de conhecimento, quando você cria, ela fica disponível somente para o técnico. Por padrão é para o técnico. Porém, apareceu para o usuário final. Por quê? Porque aqui, quando eu defini a base de conhecimento de impressora não imprime, eu falei também que vai estar disponível para o usuário final. Você pode ter base de conhecimento só para o técnico e você pode ter base de conhecimento para o técnico e para o usuário final. Você que define aqui dentro, ok? Muito bem, então eu não abri chamado. Ô, Rodrigo, quando o usuário foi abrir chamado, a base de conhecimento deu uma sugestão e o usuário acatou aquela sugestão e resolveu o problema dele. O P2BS consegue computar essa informação, ele consegue mensurar e falar assim, pô, ó, teve chamados que foram atendidos pela base de conhecimento e foi resolvido? Cara, bem, nós temos essa solução sim, ó. Aqui dentro de base de conhecimento tem um BI, gráfico de sugestões. Se eu clicar aqui em gráfico de sugestões, olha que bacana. Eu vou selecionar aqui a empresa, por exemplo, a Help do Brasil, e vou pedir para filtrar aqui. Olha só, de sugestões que foram apresentadas, 69% foram ignoradas, ou seja, não adiantou, o usuário não resolveu, mas 31% o usuário resolveu, ele acatou. Ou seja, nós temos uma redução de 31% da quantidade de chamados que eram para ser abertos. Okay? O próprio usuário conseguiu resolver através da base de conhecimento. E isso eu posso exportar para o XLS ou PDF depois para fazer um relatório, o que eu quiser. Beleza? Vamos lá então. Ah, Rodrigo, mas eu quero abrir chamado. Eu quero abrir chamado, eu não quero usar a base de conhecimento. Então vamos lá. Eu estou usando aqui o computadorzinho, lembra disso? Estou precisando abrir chamado, fui lá, tem aqui no íconezinho, ou aperta a tecla F11, fica a meu critério, correto? Apertei aqui a tecla F11. Meu problema agora é RP. Eu não estou conseguindo imprimir um relatório. Tentei imprimir um relatório, não consegui. Tudo bem, então vamos aqui, ó, erro de impressão de relatório. Se você não quiser nenhuma dessas informações, você pode colocar aqui e escrever seu assunto, tá? Então, ó, erro de emissão de relatório 01. Ok, então ele vai abrir o chamado para mim. Olha lá, ó, ele não trouxe base de conhecimento, porque não tem sugestões lá na base de conhecimento para esse tipo de problema. Okay? Então ele já abriu a telinha de abrir chamado. Repare que eu estou com essa janela aberta aqui, ó. Eu vou fechar ela, ó. Fechar. Correto? Quando eu pedir para abrir chamado, ele automaticamente tira um print da tela para mim, gente. E eu posso enviar esse print aqui, ó, nesse momento que eu vou abrir o chamado. Repare que ele já trouxe meu nome, meu e-mail, o assunto aqui do chamado, a descrição. Eu posso complementar aqui com alguma informação, se eu quiser, tá? Posso complementar aqui, ó, complementar informação, correto? Complementar a informação.
Ah, Rodrigo, eu também posso anexar mais arquivos? Pode. Ó, nesse botãozinho aqui você tem selecionar arquivos. Você pode clicar aqui em cima e selecionar arquivo. Qual arquivo você quer? Ah, eu quero esse arquivo aqui, eu quero esse outro aqui e quero um arquivo também aqui em PDF. Beleza, você quer pegar um PDF? Então vamos pegar esse PDF aqui, ó. Ele é 1,6 MB, deixa eu ver esse outro aqui, qual é o tamanho dele. Ah, vamos pegar esse PDF aqui. Pronto, abri. Olha lá, ó. Ele vai jogar os arquivinhos todos aqui dentro para mim, ó. Tá vendo? Jogando. Você também pode usar o arrasto. Ó, eu posso pegar, por exemplo, aqui, um arquivo, por exemplo, e arrastar aqui para dentro. Tá? Fica a meu critério para poder fazer isso. Além disso, ele pode tirar mais print. Pode selecionar, ó, capturar a tela. Ó. Clico aqui em cima e captura uma parte da tela que eu quero. Ó, já capturou a parte da tela que eu quero. Ah, mas eu quero um print screen da tela inteira. Tudo bem. Vem aqui, seleciona a tela inteira, dá um print screen. Aí você vem e clica aqui na parte de descrição do chamado, ó, e cola aqui dentro o seu print screen. Ele automaticamente vai transferir para a tela de baixo. Ó, já trouxe aqui dentro. Beleza. Então estou pronto agora para abrir o chamado. Ok? Só que esse chamado está sendo aberto para a máquina de nome produção. Mas eu posso abrir chamado para a minha máquina e eu também posso abrir chamado para um equipamento que não é o meu. Eu posso falar assim, não, eu quero abrir chamado para uma outra máquina que não é minha. Seleciona aqui uma das máquinas que são pertinentes a essa, que estão cadastradas nessa empresa. Correto? Vou deixar para a máquina produção mesmo e vou abrir chamado. Gente, antes de eu abrir chamado, vocês lembram do dashboard lá? Eu vou clicar aqui em abrir chamado, ele vai fazer upload de todas essas imagens aqui. Tá? Dependendo do tamanho da imagem, pode demorar um pouquinho, que vai fazer um upload para o nosso sistema. Ok? Rodrigo, tem tamanho de arquivo, restrição do tamanho de arquivo para upload? Cara, não tem, mas a gente recomenda que o arquivo seja o menor possível para não demorar para abrir chamado. Se você botar um arquivo aqui de 100 megas, ele vai dependendo da sua velocidade para fazer upload. Ok? Então vou abrir chamado aqui, ó. Vou abrir chamada, enquanto ele abre chamado, eu vou vir aqui para a tela de dashboard. Você vai ver o que vai acontecer. Ele vai abrir chamado e vai aparecer aqui para você uma campainha com pop-up. Tá? Ele está demorando um pouquinho porque tem uma imagem grande que eu pedi para fazer o upload. Ok? Mas vamos lá. Ele vai abrir chamada agora. Quer ver? Ó? Aqui, beleza? Está fazendo o uploadzinho do arquivo. Aí, ó, abriu o chamado. E olha aqui que apareceu, ó. Chamada aberta, ó. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, mas uma voz da Microsoft, ela leu o chamado aqui para mim, tá? Então, na telinha do dashboard da televisão, ele tocou a campainha, apareceu o pop-up e apareceu ali, ó. Já tá ali dentro já o chamado do Rodrigo, foi aberto, tá vendo? E o técnico que está logado no sistema, vai aparecer para ele essa janelinha aqui, ó. O técnico está logado no sistema, aparece essa janelinha, atender chamado, tá vendo? Ele pode simplesmente fechar essa janela e falar, não, não quero atender o chamado agora não. Eu não vou atender o chamado porque eu estou fazendo outra coisa. Ok. Ele pode fechar ou ele pode falar, não, eu quero atender, estou disponível, vou atender o chamado. Então eu vou atender o chamado aqui. Quando eu clico em atender chamado, gente, isso é muito legal o que acontece, tá? Lembra que o chamado foi aberto via agente aqui pelo usuário? O usuário abriu um chamado via agente, já tinha informado o nome dele e o e-mail. Então, toda vez que ele abre um chamado, que muda o status do chamado, esse aqui é o workflow dos chamados, ó, tá vendo? Esse aqui é o arco do workflow do chamado. Toda vez que muda o status do chamado, o usuário recebe um e-mail falando que houve a alteração do status do chamado. Ele recebe um e-mail toda vez que você muda esse status. Ele mudou de aberto para análise, vai receber, de análise para aprovação, sempre vai receber um e-mailzinho. E o usuário que está usando o agente, ele pode vir aqui, ó, e verificar os chamados em aberto. Ele tem um chamado dele que estava em aberto e foi para análise, tá vendo? Aqui dentro do chamado em aberto, ele pode monitorar o chamado dele, ver o que está sendo escrito, né, pelo técnico lá, o que ele está atendendo. Ok? Bom, então vamos atender esse chamado aqui, ó. Eu sou o técnico Rodrigo, ok? Está aqui eu. O número do chamado, o setor, né, do equipamento, onde encontra esse equipamento. Aqui tem a descrição do equipamento, que é erro de relatório 01, erro 01, complementar a informação.
Não tem acessório, se tivesse algum acessório ele trazer. Vamos ver se tem fotos nesse chamado. Esse chamado tem alguma foto aqui dentro? Ah, tem, olha só, tem um monte de foto. Então eu vou clicar aqui em cima, ó, e vou passando essa foto aqui, ó. Tá vendo? Vou visualizando as fotos aqui dentro. Beleza. Tem algum anexo? Ele separa o que é arquivo de imagem e arquivos diferentes de imagem. Ó. Tem um documento em PDF aqui. Eu posso clicar aqui para fazer download e visualizar esse arquivo. Ok? Muito bem. Então o chamado está aqui, a descrição do chamado. O técnico que está atendendo é o Rodrigo. O meio de atendimento ele está atendendo via telefone. O chamado, emissão de relatório. Vamos ver o que o Rodrigo vai escrever. Vai escrever o seguinte, ó. O usuário não informou nome do relatório. Correto? Não informou o nome do relatório. Aguardando o usuário. Ok, então eu posso falar aqui agora que está em execução esse chamado. Repare, gente, que eu apenas cliquei em execução, não preciso clicar toda hora lá no botão salvar, não. Quando eu clico em execução, ele salva essa informação e manda um e-mail lá para o usuário, falando que houve uma alteração de status do chamado, falando que está em execução, com a descrição que eu coloquei aqui, e já atualiza também aqui dentro o agente. Ó. No agente, o chamado dele já está em execução. Tá vendo? Tudo isso acontece de forma transparente. Muito bem, o chamado está em execução. Ele está em execução, mas ele está aguardando, tá vendo aqui? Ó, aguardando o usuário. Gente, existe aqui um camarada chamado timeline. Olha que bacana isso daqui. Na timeline do chamado, ele vai mostrar tudo que está escrito no chamado, tudo que está relacionado no chamado está aqui dentro da timeline. E tudo em ordem cronológica, ó. Olha que bacana isso, ó. Olha só que legal. Às 10h48 o chamado foi aberto. Às 10h48 o Rodrigo, 10h48 foi aberto, às 10h50 o Rodrigo atendeu o chamado, falando, ó, escreveu, o usuário não informou o nome do relatório, aguardando o usuário. E às 10h52 o Rodrigo botou ele em execução, correto? Tudo que você escrever no chamado vai aparecer para o cliente, para o usuário da ponta. Mas se você quiser fazer uma anotação e seja somente para a equipe interna, você vai clicar aqui na timeline, anotação, ó. Anotação interna visível apenas para a equipe interna, ó. Vou colocar aqui, ó, teste de anotação. Ok, e vou salvar. Fiz o teste de anotação e salvei. Ele vai trazer para dentro da timeline, ó, com um formatozinho da anotação, da mesma cor, e o Rodrigo fez uma teste de anotação, tá vendo? Ó, às 10h54. Daqui de dentro, o Rodrigo também, o técnico Rodrigo, consegue enviar e-mail lá para o cara da máquina da produção, que abriu o chamado. Ó. Ele vai clicar aqui em enviar e-mail, ele vem aqui e vamos botar assim, ó, OS 29095. Vou botar aqui, ó, teste de e-mail. E vou enviar e-mailzinho lá para o cliente lá da ponta. Ele vai receber esse e-mail aqui dentro também. Ok? E vai ficar registrado na timeline que o técnico Rodrigo, às 10h54, enviou e-mail com o assunto OS, a descrição do e-mail e aqui para quem que foi o e-mail. Ok? Mas, imagine que eu enviei e-mail lá para o usuário falando, poxa, você não informou o nome do relatório. Ok, você vai depender do usuário abrir a caixa de e-mail dele, ler o e-mail para responder. O P2BS pensou numa coisa muito legal, que é tornar o chamado interativo, criar uma interação entre o técnico e o usuário. O técnico está atendendo o chamado, ele pode mandar um direct que vai cair lá na máquina do usuário, da onde ele estiver. Então, ó, eu vou enviar um direct para o camarada que abriu esse chamado aqui de erro de relatório. O direct eu posso enviar uma mensagem. Além da mensagem, eu também posso enviar arquivos. Okay? Eu vou enviar a mensagem lá para quem abriu o chamado. Ó, favor informar o nome do relatório. Ok? Enviar print. Beleza. E vou enviar o direct. Então eu sou um técnico, estou enviando. Vou enviar o direct. Enviei o direct. O usuário que está lá trabalhando no computadorzinho dele, olha lá, ó, toca uma campainha e aparece para ele aqui, ó, o direct. Se ele não clicar agora e continuar trabalhando, o direct vai sumir e daqui a pouco ele vai aparecer de novo, vai tocar outra campainha aqui para ele. Enquanto ele não clicar, não vai parar de aparecer essa barrinha aqui, esse pop-upzinho aqui. Então ele vai clicar aqui em cima do direct, correto? Ah, o Rodrigo mandou um direct.
ele pode ter vários chamados aqui abertos, ok? Ele está falando aqui, ó, que eu tenho uma mensagem não lida. Eu vou clicar aqui em cima. Ah, o Rodrigo perguntou, por favor, informar o nome do relatório e enviar print. Ok, relatório financeiro. Segue print. Segue print. E aí eu posso, lembra da ferramenta de print, ó? Eu posso pegar a ferramenta de print e trazer aqui, ó, o printzinho aqui, ó, só desse camaradinho aqui, por exemplo, e vou enviar. Pronto. Enviei, vai aparecer lá para o técnico que está logado no sistema aqui, ó. Aparece uma campainha e aparece essa barrinha aqui. É rápida, é segundos, ela vai sumir. Mas aqui em cima, ó, você tem o símbolozinho do direct. Então repare que eu tenho 5 directs que eu ainda não li. Eu vou clicar aqui em cima, como técnico, e vou visualizar o último direct aqui, ó, que é do chamado 29095. Vou clicar aqui em cima. Ele vai abrir esse direct para mim com as informações. Está aqui, ó. Olha que legal, gente. O Rodrigo, o técnico Rodrigo, enviou para o usuário um direct às 10h55, pedindo a ele, a favor, informar o nome do relatório e enviar print. Aí o usuário lá da ponta falou assim, não, eu não recebi direct nenhum, não. Aí o técnico Rodrigo fala o seguinte, você não só recebeu, como você visualizou o chamado às dia 19 de 2018, às 10 horas e 56 minutos. Está aqui o olhinho, está falando que ele visualizou. E o Rodrigo, tá vendo, ó, o usuário lá da ponta, respondeu o direct às 10h56, falou que o nome do relatório é relatório financeiro, segue print. Aqui ele pode clicar aqui para ver o anexo. Ó. Ele vai clicar aqui, vai fazer o downloadzinho do anexo e vai ver o anexo que o usuário mandou. Beleza? Então, pessoal, tudo fica registrado na timeline do chamado. Isso é muito legal porque você pode querer consultar um chamado de 5 anos atrás, por exemplo. Já está 6 anos que você está usando o P2BS e eu quero consultar um chamado de 5 anos atrás. Você vai ver o direct, você vai ver o que foi trocado de arquivo, tudo vai ficar registrado ali. Isso aqui não se perde dentro do P2BS. Ok? Muito bem. Relacionado ainda ao chamado, o que eu posso fazer? Eu posso imprimir uma ordem de serviço. Vou clicar aqui em imprimir ordem de serviço. Ó. Ele vai imprimir uma ordenzinha de serviço para mim. Aqui, ó. Essa ordem de serviço vai vir com a sua logomarca. Vai vir totalmente customizável, né? Isso daqui tudo, ó, você pode alterar. Essas informações aqui você pode alterar. Vem toda a informação da ordem de serviço. E você pode enviar salvar essa ordem de serviço em PDF. Ou eu também posso enviar ela por e-mail. Ó. Daqui de dentro eu posso anexar cópia ao chamado e enviar por e-mail. Eu vou clicar aqui em cima e vou enviar por e-mail de vocês aí, gente. Ó, quer ver? Ó, Jefferson. Vou botar aqui. E vou enviar também para o Reinaldo. E vou botar aqui o assunto, ó. OS demonstração. Vendo, ó, segue em anexo. Vocês confirmem aí para mim, por favor, vocês receberam aí a ordem de serviço por e-mail, tá? Ele vai enviar e-mail. Mas ele está enviando de qual conta, Rodrigo? Daquela conta que eu configurei lá no início, nos parâmetros, né, quando a gente libera o sistema para vocês poderem utilizar. Muito bem. Além da ordem de serviço, o que a gente pode imprimir mais? Eu posso imprimir também uma etiqueta, gente. Essa etiqueta é muito legal, porque é como você vai recolher o equipamento para dentro da área de TI. Para ele não se perder, você vai imprimir essa etiqueta e cola no equipamento. Vamos supor que você está recolhendo para dentro da sua área de TI o equipamento do diretor, um notebook, e está trazendo ele com a fonte e com a capa, né, com o casezinho dele. Então você vai imprimir 3 etiquetinhas. Imprime uma para o computador, o notebook, imprime uma para a fonte e imprime uma para o case, para ele não se perder e não se trocar isso dentro da área de TI. Beleza? Muito bem. Então, feito isso, o que mais que eu posso fazer sobre o chamado? Eu posso cancelar o chamado ou eu posso pausar. Quando eu vou pausar um chamado, o SLA, ele vai me perguntar o motivo. Lembra que eu mostrei no início da apresentação? Reparo de placa-mãe. Se eu pausar com reparo de placa-mãe, ele vai pausar durante 15 dias, vai ficar pausado. Okay? E eu também posso finalizar ou entregar. Qual que é a diferença? Repare, finalizar é quando eu faço um atendimento, eu não preciso
não recolhi o equipamento para dentro da área de TI. Então eu não preciso fazer uma entrega. Entrega é quando eu trouxe o equipamento e preciso efetuar uma entrega desse equipamento, ok? Repare que meu chamado está em execução e aqui ele mostra para mim, ó, o tempo de SLA restante, tá vendo? O tempo que eu tenho ainda para poder atender esse chamado no prazo de execução, tá? Então, vou finalizar o chamado agora, vou botar como entregue, ok? Automaticamente, o usuário da ponta recebe um e-mail falando que o chamado foi entregue, ok? Eu, como técnico, que eu tenho uma ação específica, eu tenho a possibilidade de reabrir esse chamado. Alguns técnicos podem não ter essa função, então esse botão pode ficar desabilitado também, ok? E vamos lá. O usuário que abriu o chamado, quando um chamado é finalizado, ele vai receber uma notificaçãozinha, ó, falando: você possui um atendimento aguardando avaliação. Clique aqui para avaliar. Repare que tem um sininho aqui, ó. Então o usuário vai clicar aqui em cima, avaliar atendimento. Olha lá, ó, o atendimento dele foi finalizado e está aqui, ó, a estrelinha. Ele pode clicar aqui em cima e avaliar atendimento. Eu estou muito satisfeito com o atendimento. A nota do técnico é 5, o técnico merece elogio, ele é educado. O técnico é educado. E vou salvar. Rodrigo, a segunda vez que você me fala de avaliação, né, de um chamado. Tá, onde é que fica essa avaliação? Para onde vai? Essa avaliação, gente, fica aqui dentro, na telinha home, aqui, na página principal. Você tem o helpdesk e você tem pós-atendimento. No pós-atendimento, ele vai te mostrar todos os chamados que ainda faltam fazer a avaliação, tá vendo? E aqui embaixo, como está a sua área de TI, ó. A área de TI está com um gráfico bem elevado e muito satisfeita, então minha área de TI está boa, né? E aqui são as notas e a avaliação de cada técnico, ok? Muito bem, então nós finalizamos um ciclo do chamado. O usuário que abriu o chamado, eu estou falando para vocês toda hora que ele vai receber um e-mail, né, com a alteração do status do chamado. Deixa eu pegar aqui o e-mail que vocês vão ver, ó. Eu vou receber um e-mailzinho assim, quer ver? Ó? Olha lá, ó, alteração do status do chamado. Ó. Olá, Rodrigo, seu chamado está em execução. Vendo? Depois, o seu chamado foi entregue. E a descrição do atendimento. Tudo com a sua logomarca. Okay? Você tem a possibilidade de desativar isso também, se você quiser. Tá? Muito bem. Então, falamos sobre a abertura de chamado e fechamos o ciclo de um chamado. Mas existe algo a mais para a gente falar dessa telinha de chamado. Vamos lá. Dentro de helpdesk aqui, existe um camarada chamados. Aqui estão todos os chamados realizados pela empresa, dos 3 últimos meses. Eu posso filtrar todos aqui. Se eu quiser, ele vai trazer todos. Fica a meu critério. Lembra disso. Gente, eu quero pesquisar um chamado de um determinado equipamento. Eu quero pesquisar o chamado do equipamento 2327. Então eu venho aqui e digito 2327. E ele vai trazer todos os chamados desse equipamento. Tem 2 chamados desse equipamento, nesses 3 últimos meses. Tá vendo? Eu posso filtrar de qualquer jeito que eu quiser aqui. Posso ser por cliente, por técnico, por assunto, tá? E olha que legal. Você pode também agrupar chamados. Se você tem mais de uma unidade na sua empresa, as unidades são como cliente, né? Ou se você é uma empresa de TI que presta serviço para outros clientes, você vai ter todos os chamados dos seus clientes aqui dentro. Eu posso agrupar aqui, por exemplo, todos os chamados por cliente. Ó. Clico, pego o cliente e arrasto aqui para cima. Pronto. Todos os chamados aqui, por exemplo, da representativa estão aqui dentro. Tá vendo? Ó? Todos os chamados representativos. Também posso agrupar por cliente e por equipamento. Ó, por cliente e por equipamento. Ele trouxe o cliente, trouxe o equipamento ilha 1. Quantos chamados esse equipamento teve? 1. Quantos chamados esse equipamento teve? 1. E esse outro aqui, servidor? Mais. Tá vendo? Feito isso, Rodrigo, eu quero imprimir um relatório desse chamado. Cadê o menu relatório que eu não vi aí dentro? Pessoal, sinto lhe informar, mas o P2BS não tem aquele menu que você clica aqui em cima, relatório, e aparece aquele monte de opção. Não tem. Desculpem, mas ele não tem. Porque nós temos algo melhor. Olha só, eu filtrei aqui o chamado por cliente, equipamento, agrupado. E agora, se eu quiser imprimir, Rodrigo, como é que eu faço? Seleciono isso tudo aqui e dou um Ctrl P? Não, não vai fazer isso não. Você vai selecionar do jeito que você quiser e aqui dentro, ó, você vai exportar para o XLS, PDF. Ó. Vamos exportar então aqui para o XLS. Olha que bacana que ele vai fazer. Ó. Do jeitinho que eu deixei aqui, ó, agrupado por cliente e equipamento, ele trouxe aqui dentro para mim. Ó. Vamos abrir esse camarada. Vou deixar isso aqui. Ok.
Ah, deixa eu só fazer novamente aqui, ó, exportando com cabeçalho. Vou exportar com cabeçalho. Beleza? Ele vai abrir aqui novamente, ó. Baixou de novo o arquivo. Aí, ó, tá aí, ó. Trouxe até com a sua logomarca, ó. Trouxe a sua logomarca, tá vendo? A data de emissão, listagem de chamado, período, ok? E aqui, ó, vamos aumentar um pouquinho essa tela aqui. Tá aqui, ó. O cliente, equipamento, atendimento do equipamento. Equipamento, atendimento. Cliente, equipamento, atendimento. Equipamento, atendimento. Tá vendo? Tudo separadinho, tudo organizado. Rodrigo, legal, bacana isso, cara, mas não tem a descrição do chamado. Não tem a descrição do chamado aqui dentro. Tudo bem. Então você pode vir aqui, ó, em todas as janelas que você tiver um grid e tiver esse botãozinho aqui, esse botão é seletor de campos. Eu vou clicar aqui em cima e vou falar, ó, eu quero colocar aqui dentro a descrição do chamado. Então eu pego a descrição do chamado e jogo aqui dentro. Pronto, tá ali. Quer exportar novamente para o PDF? Vamos lá, vamos exportar novamente aqui, ó. Vamos exportar para o PDF, pro XLS. Exportei para o XLS e vou abrir. Tá aí, ó. Agora eu tenho a descrição aqui dentro também. Tá vendo? Vamos lá. Aqui, ó. A descrição apareceu aqui. Beleza? Tudo que você quiser fazer, gente, a gente não quer aquele negócio engessado que você tem que pedir autorização, fazer um relatório novo. Nada disso. O P2BS quer dar liberdade para você trabalhar do jeito que você quiser. Okay? Tanto é que nós criamos, gente, olha só que bacana isso. Nós criamos aqui, por exemplo, um BI de Analytics de chamado. Olha esse BI que bacana que é. Analytics de chamado. Aqui eu estou os chamados, eu posso selecionar aqui, por exemplo, os chamados de todo o período, né, ou um determinado período, ou um mês. Ou eu posso filtrar por aqui também, ó, chamados no ano. Ó. Quero todos os chamados do ano de 2018 e quero somente dos 3 últimos meses. Então eu clico aqui no mês e marco somente junho, julho e agosto. Pronto, aqui. Todos os chamados dos 3 últimos meses. Ele vai trazer a quantidade dos chamados que estão por status. Ah, Rodrigo, por status eu não quero. Eu quero, por exemplo, eu quero chamados que o técnico atendeu. Tudo bem, então você pega o responsável aqui, ó, arrasta aqui para baixo, tira o status daqui de dentro e joga o status para cima. Pronto, você monta isso, ó. Todos os chamados realizados pelo técnico. Ah, legal, mas eu posso fazer também por cliente? Pode, então vamos tirar aqui o por responsável e vamos botar aqui por cliente, ó. Pega o por cliente e coloca aqui dentro. Ele vai trazer todos os chamados por cliente. Ah, eu posso selecionar um único cliente? Pode, você clica aqui em cima e seleciona o cliente, do jeito que você quiser. Tá vendo? Legal, Rodrigo. Então vou deixar aqui o chamado aqui, ó, por técnico. Vamos botar aqui o chamado por técnico, quantidade de chamado por técnico, no junho, julho e agosto. Aí, pronto. Ah, bacana, então agora eu posso pegar isso tudo aqui, selecionar, copiar e vou colar lá dentro do Excel. Para que você vai fazer isso? Você tem a opção aqui de exportar para XLS, para PDF, para TXT, tá vendo? Salva lá. Legal, Rodrigo, eu vou salvar em XLS então, porque, olha só, salvando em XLS, eu posso pegar essa tabela toda aqui e fazer um gráfico. Tá bom, a gente também pensou nisso, ó. Vamos exibir então um gráfico aqui, ó, pronto. Fazer um gráfico dessas informações que estão aqui na tela, tá prontinho aqui o gráfico, ó, do jeito que você quer. Legal, cara, ele faz gráfico então. Eu vou salvar em XLS também, que eu tô vendo aqui. Pô, legal. Eu vou salvar em XLS porque meu chefe, quando eu vou apresentar um gráfico para ele, ele não gosta de gráfico no formato de barra. Tudo bem, muda aqui então para o formato de pizza. Salva, manda para ele, pronto. Correto? O P2BS é isso, gente. E outra coisa, além de você projetar esse relatório do jeito que você quiser aqui, você falou assim, poxa, eu queria colocar aqui um equipamento que ele atendeu. Tudo bem, não tem equipamento aqui. Lembra do botão seletor de registro? Ó? Eu clico aqui em cima e pego o equipamento. Eu posso trazer o equipamento e arrastar aqui para dentro também. Fica a meu critério isso. Ok? Eu posso botar qualquer campo que eu quiser aqui dentro. Tá? Bom, além disso, eu fiz esse relatóriozinho aqui, né? esse BIzinho, configurei ele do jeito que eu queria. Se eu sair dessa tela e voltar, ele vai perder essa configuração. Então, pensando nisso, nós permitimos que você salve essa configuração. Salve essa configuração de layout. Você vem aqui e salva como, né, uma configuração de layout e depois ela vai aparecer aqui para você. Ó. Eu vou pegar, por exemplo, a configuração padrão que eu salvei. Olha lá que legal. Ele vai trazer a padrão, ele vai trazer aqui, ó, por técnico no trimestre, tá vendo? Traz todas as informações do jeito que eu coloquei. Beleza? Da mesma forma que você tem
o Analytics de chamado, você também tem o Analytics de SLA. O Analytics de SLA ele traz também gráfico, você também pode selecionar campos, e ele fala, ó, quais são os chamados, quantos chamados você atendeu fora do prazo e quantos chamados você atendeu no prazo. Se você quiser colocar o tempo total de atendimento do chamado, também você pode colocar, tá vendo? Arrasta aqui para dentro, fica a seu critério isso, ok, gente? Essa é a liberdade que nós queremos dar para vocês, usuários do P2BS, ok? Beleza, então com isso, nós já falamos do menu Helpdesk Cadastro, falamos do chamado, falamos de parâmetros, falamos de Helpdesk, do BI e falamos de e-mails autorizados. Falamos também de pós-atendimento. No pós-atendimento também existe um BI de Analytics de pós-atendimento, que você também pode gerar gráficos e fazer o relatório aqui, qual foi o técnico que mais recebeu elogio para presentear, parabenizar eles, né, mostrar para a equipe. Nós falamos também da base de conhecimento, falamos do BIzinho da base de conhecimento e falamos de inventário. Vamos voltar para o inventário porque tem algo a mais para a gente falar sobre ele, ok? Rodrigo, eu inventariei os computadores da empresa todinho. Tem 3 meses já que eu já inventariei o computador. Só que o meu chefe falou o seguinte, agora eu quero, ele me pediu agora, nesse exato momento, o inventário atualizado. Falou assim, Rodrigo, traz para mim aí o inventário atualizado dos equipamentos. Ok, então você não vai se desesperar e mandar um técnico ir lá correr atrás para atualizar o inventário. Vai vir aqui em inventário, ó, solicitar atualização de equipamentos. Seleciona a empresa que você quer, né, ou a filial da sua empresa, tanto faz. Filtra aqui. Todos os equipamentos que tem o agente instalado estão a aparecer aqui dentro. Eu venho aqui e marco assim, ó, todos. Pronto. Nesse momento, todos os agentes receberam uma solicitação de atualização de inventário. Todos, Rodrigo? Não. Ele vai assim, ó. Todos os equipamentos que estão ligados, estão conectados na internet, o agente vai receber essa notificação e vai atualizar o inventário desses equipamentos, ok? E aquele equipamento, Rodrigo, que não está ligado no momento? Ok, aquele que não está ligado, quando ele ligar, ele vai receber uma notificação e vai enviar o inventário atualizado. Ah, Rodrigo, mas eu tenho aqui o notebook do Fabrício, que é meu diretor, e o Fabrício não está na empresa. Ele vai fazer inventário? Vai, porque ele não depende da sua rede interna, ele depende do acesso à internet. Mas o Fabrício está lá em Paris de férias, né? Ok, quando ele chegar no hotel e ligar o computadorzinho dele, lá o notebook dele na internet, ele vai fazer inventário do notebook do Fabrício. Legal, então vamos lá. Ele solicitei a atualização de inventário e aonde que eu vejo quais os computadores foram inventariados? Ok, inventário, monitor de equipamento. Aqui dentro do monitor de equipamento, você vai selecionar aqui a empresa que você pediu para inventariar, né? E ele vai te falar quais foram os equipamentos que foram inventariados recentemente. Recentemente são todos aqueles que estão com a corzinha verde. Vermelho é porque tem muito tempo que não faz inventário. Repare o seguinte, ó. O XPS não faz inventário desde o dia 24/5/2018. Alguma coisa aconteceu com essa máquina. Ou foi desinstalado o agente, ou essa máquina está parada, está desligada, ou ela foi substituída. Se ela foi substituída, basta eu tornar ela inativa, que ela não vai aparecer mais aqui dentro para mim. Ok? Você também pode exportar para o XLS, PDF, depois emitir relatórios. Ainda no inventário, olha que bacana isso aqui, ó. BI. Gráficos de equipamento. Depois que está tudo inventariado, você pode vir aqui e tirar um gráfico de como estão os equipamentos dessa empresa. Por exemplo, ó, quantos equipamentos essa empresa tem? Tem 11 desktops, tem uma impressora de rede e tem 4 notebooks. Os monitores, os processadores dessas máquinas, as memórias, quantidade, né? Eu tenho aqui 16 GB de memória, eu tenho 5 computadores com 16 GB na minha empresa, tá vendo? Sistema operacional, olha que bagunça que está a minha empresa. Meu Deus do céu. Cada máquina está com um sistema operacional diferente. Né? Tá vendo? Ó, tem 3 aqui com 10 home single, né? E o restante, ó, tudo bagunçado. Então, exporta isso para PDF XLS, né? E chama uma equipe de TI para uma reunião. Ok? Ok. Além disso, também posso tirar no BI Analytics de equipamento.
Eu quero, por exemplo, um relatório dos equipamentos que estão com garantia vencendo um determinado período, né? Basta tirar e imprimir, exportar depois, ok? E tem algo a mais, gente. Esse agentezinho que está aqui, ele tem tanta função. Ele inventaria, ele abre chamada, avalia, verifica chamada aberta, faz o direct. Só que além disso, ele é um agente proativo, tá? Eu posso vir aqui no P2BS e configurar o meu agente para emitir alertas, alertas de agente P2BS. Eu posso pedir ele para emitir alerta de HD, memória e processador. Repare que está configurado aqui somente alerta de HD, nesse caso. Emitir alerta de HD, sim. Quando? Quando o espaço utilizado estiver em 90%. Ou seja, quando as máquinas que têm o agente instalado tiverem com 90% do espaço utilizado, ele vai emitir um alerta para mim. E aqui está o alerta, o sininho com o númerozinho 10. Eu tenho 10 alertas aqui para verificar. Se eu clicar aqui no sininho, repare que eu tenho a representativa, esse cliente aqui, esse cliente. Eu tenho o nome da máquina, que é W7, PC Luiz Henrique. No dia 19/7/2018, às 15h49, ele emitiu um alerta de espaço de HD. A unidade E está com 90% de espaço utilizado. Gente, eu posso vir aqui e falar o seguinte, beleza, visualizei esse alerta, mas eu não vou tomar atitude nenhuma. Ele não vai emitir esse alerta novamente para mim hoje, mas amanhã ele vai emitir novamente, porque eu não fiz nenhuma ação para essa alerta. Se eu clicar aqui do lado, eu tenho um botãozinho chamado abrir chamado. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir chamado e não vai mais emitir alerta para mim enquanto esse chamado não for resolvido, ok? E aqui dentro, eu tenho alertas de agente P2BS, Todos os alertas que foram emitidos por cliente, por equipamento, tá vendo? Olha essa curiosidade aqui. A máquina XPS abriu um alerta às 4h53 da manhã, no dia 12/4, falando que a unidade C, E e F estava com unidades espaço comprometidos. O técnico Robson visualizou o chamado no dia 4/5, às 18h23, mas ele não abriu o chamado. Tá vendo? Eu vou lá no Robson, chamo o Robson no canto e falo, Robson, o que está acontecendo, cara? Você visualizou, olha só, essa máquina está com 99% de espaço utilizado no disco C, vai começar a travar, vai começar a abrir chamada aqui para a área de TI. Esqueci. Esqueceu? Beleza. Então vou esquecer de pagar o seu salário também no final do mês, né? E aí você pode também tirar relatórios aqui dentro, ok? Bom, gente, além disso, aquele alertazinho que eu mostrei aqui, que eu configuro, ele também pode não só emitir alerta, como ele também pode abrir chamada automático. Basta eu vir aqui e falar que além de emitir alerta, eu quero que ele abra chamado para mim automaticamente. Aí independe do técnico. Bateu lá, ele vai abrir chamadinho para vocês. Ok? Muito bem. Então, com isso, nós falamos a questão do inventário também. Pessoal, uma coisa importante para falar para vocês. O P2BS, ele tem um aplicativo que ele funciona em iOS e Android. O técnico pode receber os chamados pelo celular. Quando eu abrir um chamado para você aqui na demonstração, o meu celular aqui tocou uma notificação falando que eu tenho um novo chamado. E o técnico pode fazer todo o atendimento, tá, do chamado aqui a hora que ele quiser. Okay? Deixa eu só fazer mostrar uma coisa para vocês. Não vai dar. Depois eu mostro para vocês no finalzinho da apresentação, senão eu vou perder aqui o rumo aqui. Vamos lá. Inventário, então, também finalizamos a parte de inventário. Configurações. Existe aqui uma auditoria. Tudo que é feito no P2BS fica auditado, tá? Repare que eu enviei aqui, uma ordem de serviço para vocês por e-mail. Então está aqui falando que eu enviei a ordem de serviço por e-mail. Todas as ações tomadas no P2BS ficam registradas. Você também pode depois imprimir ou gerar relatórios sobre isso daqui. Outra coisa interessante é que em todas as janelas que eu naveguei, todas as páginas, você pode ver que apareceu esse balãozinho aqui, O que é esse balãozinho, Rodrigo? Esse balãozinho é um chat que você pode conversar com a sua equipe interna de TI. Eu posso clicar aqui e conversar com o Rodolfo. O Rodolfo é um técnico meu, está lá embaixo conversando, atendendo, eu posso vir aqui e conversar com ele, correto? Rodrigo, então eu tenho um chat também dentro do P2BS? Tem.
o usuário também pode conversar comigo via chat? Não, não vira bagunça. Se você botar esse chat lá dentro do agente, o usuário deixa de abrir chamado de forma correta e passa a abrir chamado pelo chat, aí você perde totalmente o controle dos seus chamados. Okay? Porém, se o usuário estiver logado via portal, via site, ele pode vir aqui, ó, e conversar com você via chat. Só conversar, beleza? Só se ele estiver logado via portal. Okay? Bom, outra coisa interessante, o sistema ele tem 3 temas para a área de trabalho. Você pode clicar aqui numa bolinha pretinha, ele vai mudar a cor, tá vendo? Se eu sair do sistema e logar novamente, ele vai logar já com esse tema que eu escolhi para o meu usuário. Okay? São 3 cores diferentes que você pode ter aqui dentro do P2BS, beleza? Outra coisa, gente, o P2BS vai ter uma feature agora, uma nova atualização, até o final do mês que vem, vai ser controle de licenças de software. Então você, por exemplo, vai ter lá 150 licenças do Office e você quer saber em quais máquinas estão instaladas e quantas licenças ainda você tem disponível para instalar. O P2BS ele vai fazer esse controle para você. Ok? É isso aí. Vocês têm que conhecer, pessoal, a ferramenta. Quando vocês abrem um chamado, vai para o celular, é fantástico, é bem legal. E, tem uma outra coisa que esqueci de mostrar para vocês. Repare, vou tirar essa descrição aqui. Um minutinho, ó. Olha que bacana isso daqui. Eu tenho um chamado aqui, vamos pegar um chamado aqui da Vila Trauma aqui, por exemplo. Ó. Vou pegar esse chamado aqui. Vamos supor que você tenha várias unidades da empresa, ou você é uma empresa que atende em várias empresas, tá? E você tem um técnico que não sabe onde fica essa empresa aqui para ele prestar atendimento, ou essa filial, técnico novo. Então você clica aqui em cima desse botãozinho aqui, traçar rota, por exemplo, ó, e ele vai abrir uma janelinha para você, traçando a rota da sua empresa até essa outra empresa aqui, ó, até essa filial, né? Ou filial, a empresa, tá vendo? Como faz para chegar, certo? E aí você consegue também aqui chamar aqui o Google Streetzinho aqui, ó. Você consegue verificar próximo de que vai ficar essa empresa, correto? Para o técnico se situar aí na hora de fazer um atendimento. Legal, a pergunta do Reinaldo é o seguinte: o P2BS é unificado ou modular? A licença de uso vem sempre com todas as funcionalidades? Vamos lá então. Como é que é comercializado o P2BS, pessoal? O P2BS, ele vem por padrão, ele vem o Helpdesk, pós-atendimento, base de conhecimento e inventário. Tá? A gente comercializa ele não por usuário que abre chamado, a máquina que usa o agente instalado, nada disso é cobrado dentro do P2BS. Tá? O P2BS ele é cobrado por técnico, ok? Reinaldo, você me falou pelo telefone que aproximadamente são 4 técnicos. Jefferson, você na sua empresa aí são quantos técnicos aí e coordenadores, administradores, né, que utilizam e dão suporte aí? 3, legal. Então vocês dois estão numa faixa de comercialização que é a seguinte: de 3 técnicos para cima, cada técnico vai custar R$50 por mês para você ter um acesso ao P2BS, correto? Se você tem 3 técnicos, você vai pagar R$150. Se você tem 4 técnicos, você vai pagar R$200. Porém, existe um módulo que é cobrado à parte, um único módulo, que é o Direct, esse Direct aqui que a gente conversou aí na apresentação. Por quê, pessoal? Por que ele é cobrado à parte? Ele é cobrado à parte porque nós temos 2 servidores de push para poder buscar informação, né, de fazer a conexão, e nós temos um servidor que vai armazenar toda a conversa, anexo, tudo, ad eterno, correto? Então, ele é cobrado um valor de R$50 a mais. Por exemplo, se você tem 3 técnicos, você vai pagar R$150, mais o módulo Direct de R$50. Então, vai R$200 por mês. Se você tem 4 técnicos, você vai pagar R$200, mais R$50 do Direct, que vai pagar R$250 por mês. O módulo Direct é opcional. Você pode utilizar, adquirir ou não, fica a seu critério. Okay? Eu vou mandar uma proposta formalizada por e-mail, tá, Jefferson e Reinaldo? Eu mando para vocês aí.
vocês vão ter uma propostinha aí formalizada no e-mail. Beleza? Tá, legal. Pessoal, seguinte, agradeço imensamente a participação de vocês, tá, no P2BS. Agradeço também o interesse despertado por nossa ferramenta. Espero que nós podemos ser aí um parceiro, né, de sistemas, tá? Nosso suporte, ele é muito tranquilo. Você pode nos contactar por Skype, por telefone. Por Skype, se você contactar, a resposta é quase que imediata, correto? Se precisar compartilhar a tela, a gente compartilha a tela, faz o suporte todinho, ok? E o mais legal é que o software é nosso, nós não somos representantes, o software é desenvolvido por nós. Então, o que acontece? Quando você tem uma sugestão, toda sugestão que vocês passam, a gente se reúne todo dia no final do expediente com a equipe de desenvolvimento. Então, a gente passa todas as demandas que nós recebemos e passamos para a nossa equipe. A equipe avalia e verifica se é possível fazer uma implementação, uma atualização, um ajuste, seja lá o que for. Se for viável para todos os usuários, a gente faz a atualização e dispara para todos os usuários, correto? Se for uma customização, é possível ser feita também. A nossa equipe de desenvolvimento vai entrar em contato com vocês e aí a gente faz uma customização caso haja necessidade, ok? Mais uma vez agradeço a presença de vocês. Eu vou dar a reunião por encerrada. Pessoal, conte comigo aí, estou à disposição de vocês. Um abraço, forte abraço a todos, Jefferson, Reinaldo e Robson. Obrigado aí pela participação.